Bem, estamos para fazer outro vídeo com o seu Adalto, aproveitando essa oportunidade e conhecer um pouco mais das histórias de Groaíras, que o seu Adalto muito bem conhece. Seu Adalto, o senhor é também da família Casimiro, não é isso? Perfeitamente. Então, como é que essa família chegou aqui? Como é que foi essa chegada com o nome Riacho dos Guimarães? Fique à vontade para contar essa história, porque muita gente precisa aprender sobre isso. Pedro, a história foi buscar a resposta da origem dos Casimiro. Eu gostaria de trazer, primeiramente, incluindo o nascimento de que é hoje Groaíras. Certo. Vai conte. Por volta do ano de 1700, chegava a Groaíras Lourenço Guimarães de Azevedo. Tinha ele, a sua esposa, Maria Martins, acompanhado de 2 filhas. E um genro, não foi também? De 2 filhas. Maria Martins, Lourenço Guimarães. E já estavam vindo de Pernambuco. E quando eles chegaram aqui, já vinha Antônio de Albuquerque Belo, genro de Lourenço Guimarães, casado com Luzia Guimarães, né? Filha do seu... De Lourenço Guimarães. Lourenço Guimarães. E a outra filha, Só lembra no decorrer da a outra conversa. filha. Então, só para posicionar aqui as pessoas, o Lourenço Guimarães era de uma ilha portuguesa e a esposa e as filhas, a esposa era de Pernambuco, as filhas nasceram lá em Pernambuco. Pernambuco. E casou em Pernambuco. Casou em Pernambuco. Com o Antônio de Albuquerque Melo. Antônio de Albuquerque Melo. Então foi o primeiro Albuquerque Melo que chegou na Chegou cidade. aqui foi Antônio de Albuquerque Melo. Sim, senhor. E Lourenço Guimarães, quando chegou aqui, ele veio pela margem do rio Acaraú. Deu entrada na foz do rio Acaraú e subiu de acima. E chegando após Sobral, que as Seis Marias, era apenas até Sobral. Ele andou mais 5 léguas, ou seja, mais 60 quilômetros, né? 5 léguas, 30 quilômetros. 30 quilômetros. E entrou pela foz do Riacho, a foz do Riacho, que desaguar no rio Acaraú. Um afluente. Um afluente do rio Acaraú. E chegando aqui nessa localidade, ele iniciou uma residência aqui na margem esquerda do que é hoje o rio Groaíras, que na realidade naquele tempo era um pequeno riacho. E daí o nome Riacho dos Guimarães, porque ele assim batizou. Lourenço Guimarães, quando chegou aqui, que na realidade, já que falaste do batismo, vamos citar a razão deste batismo. Sim. É que quando Lourenço Guimarães, na realidade, era do arquipélago de Açores, em Portugal. E em 1596 já existia uma freguesia de Nossa Senhora do Rosário lá na ilha de São Miguel. E, consequentemente, Lourenço Guimarães já era um religioso de Nossa Senhora do Rosário. Então ele era devoto dela. Era devoto de Nossa Senhora do Rosário. E, quando ele chega aqui, ele deu o primeiro nome que pouquíssimas pessoas, ainda até hoje, já tem, sabe, porque eu já tenho falado isso muito já nessas declarações, nas rádios daqui, e sempre falando. Ele deu o nome a esta localidade. O primeiro nome que ele deu a esta localidade, que é tido como Riacho Guimarães,
Vila Groaíra, tantos nomes, é o que o povo tem conhecimento. Mas o primeiro nome que muita gente ignorava, agora já estão mais sabendo um pouquinho, o primeiro nome dado a essa localidade, dado por Lourenço Guimarães, foi Lagoa de Santa Maria. Lagoa de Santa Maria. Aí, vamos dizer assim, que se dizia, não sei se historiador, mas narrou que ele deu esse nome de Lagoa de Santa Maria, querendo prestar homenagem à sua primeira esposa, que era Maria Martins, que eu contesto essa versão. Por que contesto? E que sempre que eu me expresso nisso, alguém acha mais viável ser o que eu vou dizer agora. Porque a primeira esposa do Lourenço Guimarães, em 1731, faleceu. E ele deu o nome de Lagoa de Santa Maria já muito antes. Do falecimento. Em 1712 já estava tida a capela. Então ele deu o nome naquele tempo em homenagem não à sua esposa, que ainda não era falecida. Ele deu a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, de quem ele era devoto. Então, como ele era devoto de Nossa Senhora do Rosário, tanto é que trouxe a imagem de Nossa Senhora do Rosário para cá, ele deu o nome em homenagem à Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, Lagoa de Santa Maria. É porque a gente tanto chama Nossa Senhora do Rosário como Virgem. Tem o termo Maria do Rosário, né? Pois é, Virgem Maria. Então, como eu citei, a primeira esposa, Maria Martins, foi sepultada, faleceu em 1731 e foi sepultada dentro da capela, a igreja matriz. Aí a atual igreja matriz. Igreja matriz. E ele casou-se em 1734 com Maria Valcácio Milanesa, porque era uma viúva do coronel fulano de tal milanês. Eu tenho tudo isso aí. E Lourenço Guimarães, quando chegou aqui, como eu citei no início, juntamente com as suas duas filhas, que está me fugindo o nome da primeira, e a esposa de Lourenço, de Antônio de Albuquerque Melo, ele autorizou que fosse construída uma capela esta, que em alguém acha que, porque Antônio de Albuquerque Melo era um homem rico, que acho que ele construiu com o seu próprio dinheiro, que ao lado da casa. Por que razão achas que isso? Que ele precisava de uma terra santa para fazer sepultamento das pessoas que por acaso falecessem. Aí construiu logo uma capela ao lado da sua casa. Então, por isso é que Lourenço Guimarães fez uma doação, por isso que diz que ele autorizou a Eugênia, fez uma doação para Nossa Senhora do Rosário de 60 cabeças de gado, 7 bestas e meia légua de terra. Documento esse que alguém contestou, o cego, que era residente lá também em Pernambuco, que na realidade também ele tinha uma residência aqui na região de Almas, próximo às Marrecas. E ele entrou com um protesto contra essa doação, dizendo que esse terreno era dele. Mas que na realidade o Lourenço perdeu a questão porque ainda não estava canonicamente documentado essa terra. Então foi era uma doação que ele fez à diocese. Não é a diocese, a igreja. A igreja. Era uma doação que ele fez à igreja. Mas como não estava canonicamente, não tinha sido, o curador não tinha passado daquele, não estava canonicamente doado. Então ele perdeu. Ele perdeu essa doação
Aí veio o senhor Manuel Madeira de Matos, que chegando aqui era um grande comerciante, que tem uma segunda outra história muito alta a respeito desse Manuel Madeira de Matos. Nós vamos contar outro dia. Essa outra história, ainda está na história, que essa história deve ser verificada com cuidado. Mas vamos logo o principal. É que Manuel Madeira de Matos era um senhor que negociava com gado e com fazenda. E chegando aqui, a casa que ele se aproximou foi de Antônio de Albuquerque Melo. E aproximou-se a casa de Antônio de Albuquerque Melo e finalmente terminou, foi casando com ela, com a filha de Antônio de Albuquerque Melo. Então já começava aí uma terceira família. Terceira família. Aí ele, Manuel Madeira de Matos e a Luzia Guimarães e Azevedo, que era a mulher de Manuel Madeira de Matos, que era filha de Antônio de Albuquerque, neto de Lourenço Guimarães, em reparação a doação feita pelo seu avô, ela fez a mesma doação juntamente, eu tenho o documento aqui, a mesma doação de 60 cabeças de gado, 7 bestas e meia légua de terra para Nossa Senhora do Rosário. Então aí começa a história de Groaíras. De Groaíras. E como foi que nasceu a família Cassimiro? Aí é que vem a história. Manuel Madeira de Matos deu ao 6º filho dele. Em algumas histórias de o 6º, em uma outra, isso deve ter sido problema de escrita de nome, nomenclatura. Em um lugar está o 6º, em outro está o 8º, filho de Manuel Madeira de Matos, com a Luzia Guimarães de Azevedo, que era filho de Antônio de Albuquerque Belo e neto de Lourenço Guimarães, deu ao 6º filho dele o nome de Cassimiro Francisco de Albuquerque. Cassimiro como se fosse um nome próprio, Um não nome um próprio, sobrenome. não sobrenome. E foi exatamente daí que um sobrenome passou a ser nome próprio. Daí por diante começou a aparecer fulano de tal, meu pai, Francisco Cassimiro de Albuquerque. Então, meu bisavô. O nome próprio virou sobrenome. Hein? O nome próprio, Cassimiro, virou sobrenome. Sobrenome. E que com a Manuel Madeira de Matos e a Luzia Guimarães de Azevedo, era nome próprio. Entendeu aí? Sim, entendi. Pois é, passou a ser nome próprio. Então, todos os Cassimiro da nossa região, na realidade, são Albuquerque. E são Cassimiro por quê? São descendentes de Antônio de Albuquerque Melo, de Lourenço e de Manuel Madeira de Matos e Luzia Guimarães de Azevedo. Então dá para entender agora por que diz que os Cassimiros e os Albuquerque são a mesma família. A mesma família, porque na realidade é uma só. Porque, olha, eu te digo, só na família Cassimiro, meu bisavô, Francisco Cassimiro de Albuquerque, meu pai, Francisco Cassimiro de Albuquerque, para tirar de tanto nome, o pai além do Flamengo, Francisco Antônio de Albuquerque, para não botar mais Cassimiro. E tem outros Francisco Cassimiro, que são tantos Francisco Cassimiro, que foi da descendência do 8º filho, ou do 6º filho, de Manuel Madeira de Matos e Luzia Guimarães de Azevedo. É a origem dos Cassimiros na região de Groaíras. Celda, aí a igreja recebeu essa doação dessa vez, né? Feita pela neta do senhor Lourenço Guimarães. E a partir daí, o que é que houve? Como é que se desenvolveu tudo? No caso que você cita, porque eu sobreentendo, que tem uma pergunta aí no ar, né? Se você está querendo saber que destino tomou essas doações, né? Exato. A verdade pergunta é essa mesmo. E se deu origem realmente daí a Groaíras? O nome, como tinha também um português, que foi quem construiu a primeira casa na margem do rio Groaíras,
que é o riacho. Que ficou conhecido como Riacho dos Guimarães, Ria- né? Riacho Fazendo do- referência ou do Ria- Guimarães. Ou Riacho do Guimarães ou Riacho Guimarães. Guimarães. Porque de Riacho dos Guimarães, que não é. Foi que Entendi. Não é do plural, é no singular. É, Riacho do Guimarães. do Guimarães Lourenço ou Guimarães. Riacho Guimarães. Foi uma homenagem que o próprio povo quiseram dar ao fundador, Lourenço Guimarães. Riacho, que foi ele que veio, construiu a primeira casa aqui na margem esquerda do Rio Groaíra, né? Sim. Deu o nome do Riacho do Guimarães ou Riacho Guimarães, que muito tempo a gente conheceu como Riacho Guimarães. Então foi uma boa correção que o senhor fez na minha fala, porque eu sempre pensei, sempre ouvi dos demais aqui, os mais novos, né? Que não conhecem as origens, Riacho dos Guimarães. Não. É do Guimarães. Do Guimarães, ou em muitas, inclusive aqui nesse livro aqui de Dom José, tá aí. Vou pegar aqui para o senhor mostrar o livro. Esse livro aqui? História de Sobral. Sim. Aí Dom José também cita. Escreveu Riacho Guimarães. Ah. Não tem nem do Riacho Guimarães. Riacho Guimarães. Sim, aí a doação. Foi concretizada dessa vez? Dessa vez foi válida. Já estava, foi canonizado novamente, foi válida a doação. E que pena que eu não estou com o nome dele aqui, o Gago, que diz que nasceu, que era de Pernambuco e que essa terra era dele, ganhou a questão, que foi nula a doação feita por Lourenço Guimarães. E ele passou a fazer uma doação, ele, o Gago, que é o nome dele, a gente sabe atuar chamar o Gago, porque ele era Gago, Era um que conhecimento da época, né? residia aqui na região de Almas, que fica aqui a uns 8 quilômetros daqui, 6 quilômetros, e tinha a região Marrecas, Lagoa das Marrecas, que até eu ainda fico pensando que se essa Lagoa das Marrecas não é a Lagoa de Santa Maria a que Lourenço Guimarães se referia. Possivelmente. Que é uma grande lagoa, que era chamada Lagoa das Marrecas. Não sei se essa Lagoa das Marrecas não seja a lagoa Lagoa de Santa Maria, que foi o primeiro nome dado a essa localidade. Mas esse cidadão que era conhecido como Gago, o que houve com relação à doação? Sim, ele fez uma doação depois. Ele também fez doação? Fez, que eu acho que ele sabe, ele disse que era num marco era um marco que dá limite às terras, né? Sim. Que eu acho que ainda era um que eu conheci, que ele dizia, ao lado direito da capela estava um marco, e era de onde, porque o marco se dizia naquele tempo era uma pedra fincada, e se dizia 2 testemunhos, ou seja, uma pedra e outra pedra ao lado, simbolizando os testemunhos segurando aquela pedra. Ou seja, dali para lá era dele. E que ele deu também uma légua de terra. Mas eu acredito que ele estava fazendo um reparação, melhor dizendo, a Virgem Maria, porque ele tinha tirado do poder da igreja aquela doação feita. Ele estava devolvendo o que ele poderia ter se apossado. Se apossou, que era. Tanto é que, sim, que aí diz que ele fez doação de uma légua de terra, já ia reparando a terra de Santa Maria. A terra feita por Lourenço Guimarães e a terra feita pela Dona Luzia. Pela Dona Luzia, que era neta de Lourenço Guimarães. Então, fazendo uma reparação, mas que na realidade é aquele dizer popular, fazendo vênia com chapéu alheio. E a partir dessas doações, quando foi que já tinha uma capela construída pelo Antônio de Albuquerque Melo, né? E foi aí que começou a cidade, aí que a igreja, na época a igreja, ela se referia, estava sediada em hoje, porque hoje é uma diocese Sobral, né? Faz parte da diocese Sobral. E antes? Já que você tocou em Sobral, sim. Groaíras, a igreja de Groaíras é mais velha do que a igreja de Sobral.
Porque naquele tempo era a Fazenda Caiçara. É. Fazenda Caiçara. Então, os Groaíra, a igreja de Groaíra serviu muito tempo para a igreja, para os atos religiosos de Sobral. E desde aquela época pertencia já a Sobral ou pertencia a outro município aqui vizinho? Groaíras. A igreja aqui fazia parte de qual diocese? Groaíras pertenceu muito tempo a Santa Quitéria. Sim. Groaíra pertenceu muito tempo juridicamente pertenceu a Ipu. Também, inclusive eu posso dizer uma outra história aí, já entrando nessa história, que Ipu fica longe, né? Ipu, para você ver como era distante, e ia cortando. Tinha poucas localidades, né? Era. A que pertenceu juridicamente a Ipu. Agora falou do Ipu, eu queria dizer o nome do juiz que em 1922 foi quem deu o cargo, o Baldino Maciel Souto Maior. O Baldino Souto Maior. Em 1922, a primeira instituição pública que teve aqui foi o cartório que hoje o Verleniel Tabelião. Quem tomava conta da igreja naquele tempo? Professor Malaquias. Então daí vem o nome do bairro, Paulo Malaquias. Paulo Malaquias já é filho desse Malaquias, que eu vou chegar lá. Professor. Vamos arando aqui a terra, vamos na história. debulhando. Vamos debulhando. Em 1922, juridicamente Groaíra pertencia a Ipu. Nós estamos deixando as histórias, outras histórias. Pertencia a Ipu. E certo dia, o Baldino Maciel Souto Maior, que era o juiz da localidade, veio visitar a igreja a qual pertencia a sua jurisdição. E quem era a pessoa encarregada que tomava conta da igreja era o professor Malaquias, Paulo Chimento Paulo é o filho, José Chimende do Prado, que é o professor Malaquias. Interessante esse apelido, né? Malaquias, José Chimende do Prado. E ele vindo aqui, ele veio visitar a capela, que pertencia à jurisdição dele, e veio com o cunhado dele. E quando ele chegou aqui, ele se hospedou exatamente na casa do professor Malaquias, ou seja, José Chimento do Prado. O senhor sabe por que esse apelido Malaquias para ele? O senhor sabe dizer? Malaquias, toda a família, Paulo Chimento do Prado, Manuel Chimento do Prado, o pai do Moacir é filho do professor Malaquias, aqui o Moacir Prado é filho do professor Malaquias. Seu vizinho aqui de frente. O Manuel Chimento do Prado, José Chimento do Prado. O avô do Vandir é Paulo Chimento do Prado, Paulo Malaquias chamado. Essa família de Malaquias, são muitos. Bom, mas aí vamos à história. Quando ele chegou aqui, ele se hospedou na casa do professor José Malaquias, que era o cuidador da igreja, né? Então, ele ficou aqui uns 2 ou 3 dias na casa do José Malaquias, juntamente com o cunhado, e quando foi na hora de retornar ao Ipu, na hora da saída, ele virou-se para o professor Malaquias, José Chimento do Prado, perguntou o que ele queria dele. Ele como juiz, né? Aí ele disse que queria uma escola primária e um cartório. E foi atendido. Teve o cartório, o primeiro tabelião foi ele próprio, o segundo tabelião foi, depois vamos falar aqui, o segundo tabelião foi Manuel,
que é o pai do Neu, Manuel de Melo. Manuel foi o segundo tabelião, pai do Neu. Seu Neuto dos Manuel Homens? de Melo. O pai do seu Neuto? Do Neu. Foi o segundo tabelião. Sim. O terceiro tabelião foi José Vicente Rodrigues, que é o pai de J. Vicente, que é comunicador, radialista, cara. Primeiro, segundo, terceiro, que foi o José Vicente, aí veio Raimundo Nonato Melo. Depois veio a irmã do Monsenhor Cleano, Cleide Tavares Moreira. E, por último, o Verlene, que é neto do Paulo Chimé do Prado e bisneto do professor Malaquias. E que, como ele é o tabelião e como que dá a segunda pessoa, é a filha de Verlene, que é a Gabriela. E qual foi a escola? Ele deu a escola e deu o cartório, mas que escola foi essa? Uma escola primária. Que não levou nenhum nome especial? Se foi dado, foi coisa não que não, só foi dado a escola. Senhor Adalto, para esse pessoal mais novo aí, vamos entender o que era a escola primária dessa época. Quais eram as séries que tinham? Que tinha o tal do exame de seleção, é isso? É até engraçado. É até engraçado falar isso. Olha, a primeira, eu não vou responder a tua resposta com a tua pergunta com uma coisa bem mais para cá. Exame de seleção naquele tempo não existia essa seleção. Consistia para ter o conhecimento. Então é muito mais velho do que eu pensava. Para ter o conhecimento, eu ainda cheguei a conhecer aqui, inclusive, que a escola da dona Maria Feijão, que foi a primeira professora do Estado, se aposentou por isso. Mas Domingo de Paiva Neto, que foi vereador e morreu no infarto cardíaco, foi o meu primeiro professor e professor do Tobias para a carta de ABC, lá na região de Gangorra. Carta de ABC, depois a cartilha, olha aí que vai, a cartilha. Depois, aí já era do meu tempo, aí vem o primeiro livro, Nosso Brasil. Primeiro livro, Nosso Brasil. Segundo livro, Nosso Brasil. Aí chegava quase o diploma, o que é que ia, não tinha mais nada aí para frente, pegava-se um livro com o nome manuscrito, onde tinha tudo escrito à mão, e ali você ia ler aquele manuscrito, e dali você ia observar, verificar qual era a letra mais bonita que você queria aprender. Então, essa aí é que era o que você perguntou. Muito antes do tal do exame de seleção. Seleção, isso veio muito já. Exame de seleção já veio quando já existia aqui a escola paroquial do país, para Sobral, para estudar em Sobral, é que passava por esse exame. Quer dizer, mais antes já devia ter, mas foi quando começou a ter. Naquele tempo que tinha aqui, teve aqui o mestre Cordeiro, teve aqui a professora que veio lá depois de uma das primeiras professoras que veio aqui, que veio lá de perto de Crato de Juazeiro, como é naquela outra cidade que faz o tripé. Barbalha, a professora Dulce veio para cá ensinar. E teve mais. O mestre Cordeiro era particular. E para o meu tempo, ir para a escola, como hoje, como eu chego lá pela manhã no Colégio Noélia, vem carro de todo lado, de moto, pai, mãe, filho, irmão, trazendo garotinho
de 6 anos, de 7 anos e assim sucessivamente, para estudar. E naquele tempo, no meu tempo, doutor Gilberto, irmão dele, doutor Deusdete e outros, foram em 1954 por aí, quer dizer, já tinha passado pela carta ABC, pela cartilha, estudar com 14, 15 anos. O Tobias, meu irmão, papai comprou, além de uma bodega, como eu disse, uma mercearia, lá na esquina do mercado, que hoje é o Zelino, papai comprou a outra bodega do Raimundo Porfírio, bodega e quarto, botou o Tobias para estudar, ou para negociar. Um dia o padre Cleano chegou e disse: Cassimiro, tira esse menino desse comércio, bota para estudar em Sobral. O difícil não era só botar para estudar, era onde é que ele ia ficar. Então, se ele, Tobias, o papai fez o que o padre pediu, mandou quase, vamos dizer, e foi estudar em Sobral, teve ainda um mês ou 2 ou 3 na casa do Malaquias Doroteiro de Mesquita. Depois é que arranjou aquelas pensões, as casas. Eu também tive na pensão da Brasilina, na pensão do motorista, na pensão de Dona Rita, e assim foi difícil. Não era só estudar, difícil era arranjar local para ficar. Celdo, quando eu era menino, a gente ia para as repetidoras, eu chamo de repetidora, mas servia de alfabetização, e tinha uma palmatória. Nessa sua época aí, essa palmatória já existia? Como é que era isso aí? Era... Falar um pouco assim da história da educação de forma geral. Era o que ensinava a menina a estudar, né? Mas não era, era o grande castigo. Eu posso até contar alguma coisa a respeito. Onde? Porque foi na escola de Dona Júlia Elisa Farias, que ficava bem de frente. Que dá no nome de uma escola, né? Então, Júlia Elisa Farias, o nome da escola. Foi uma das professoras daqui também. E Dona Júlia Elisa Farias quase sempre só ensinava mais particular, não sabe? E bem em frente, onde era o comércio do meu pai, que era ali em frente, era no mercado, o quarto, naquele tempo 912, que era o primeiro portão que dá frente para o poente. De frente tinha uma murada para dar o nível da rua e 3 casas rescuadas que eram do capitão Desalinhado. Só uma pergunta, quando o senhor diz assim, Dona Júlia Elisa dava aula particular, era uma sala da casa dela, era assim? Era na casa dela com uma sala grande, uma mesa grande. Uma mesa e todo mundo ao redor da mesa? Não, sentado nos bancão de madeira aí, né? Mas não era carteira, né? Nada, não. Umas mesinhas, né? As coisas assim, coisa de como casa se fosse mesmo. Mesa de jantar, né? Era fazendas, aquele banco comprido. E dentro daquela gaveta tinha um belo documento, uma palmatória, que eu passei. O estimulante. Era. E que certa vez ela me fez uma pergunta, e nesse dia a gente estava fazendo caligrafia, que era uma das coisas que fazia nas primeiras escolas, né? Caligrafia. Tinha o caderno de caligrafia, tinha o dia caligrafia. E certo dia, antes, tinha uma tal de argumentação, que se dava o nome. O que era? Dia de sábado funcionar. A argumentação era dia de sábado. Era rever toda aquela matéria que foi vista durante a semana e sábado tinha aula também. Foi uma prova oral. Perfeitamente. Aí partia para a argumentação. Então colocava todo mundo ali em redor da mesa, perguntava: você está assim assim? Você não sabia. Perguntava o outro da frente. Se ele soubesse, ele dava uma palmatorada. Então aquele que acertava dava a palmatorada no antecessor, no que antecessor. Não sabia o que errou. Aí fazia outra pergunta, aí ela rodava a mesa, né? E então essa professora tinha a palmatória para dar os bolos dela também quando fosse na hora. E certa vez, essa aconteceu comigo, né? Isso faz pouco tempo, foi talvez por 1900 e... deixa eu ver, talvez... eu acho que foi 49, por aí, 50, faz pouco tempo. Ela me fez uma pergunta que era, na realidade, era tabuada. E com isso ela me afrontou, que eu fiquei traumatizado, né?
ela me perguntou e eu não soube tal. E ela estava aqui por baixo, que é por trás, mesa aqui, perguntou isso e tal, e ela me perguntou aqui. E perguntou uma vez, perguntou duas, e eu não consegui, cada vez mais me apagou. Era. Aí ela disse, é isto assim, pegou minha mão aqui por trás, levantou e batia assim, ó, uma na outra lá em cima, é isto, é isto, é isto. Aí continuou na aula de caligrafia, depois, né? Aí ela disse, quem for terminando, quando terminar a caligrafia, a aula está terminada. Todo mundo pode sair, só fica o Adalto. Dizia, aquele que ficasse, ficava preso, né? Ficava preso, chamava assim, ficava preso. E aí eu pensei logo comigo, olha, se eu estou aqui, estou vendo o papai lá dentro do balcão, dentro do comércio dele, e ele de lá está vendo, só o Adalto ficar aqui, que eu fiquei preso. Alguma coisa houve. Aí, tá bom. Aí vamos todo mundo fazer caligrafia, eu também fazendo caligrafia. Todo mundo terminou, só quem não terminou foi eu, né? Mas quando ela disse, terminado, todo mundo pode sair, só fica o Adalto. O Adalto foi o primeiro que saiu. Ele usou aquela que Deus deu para você fazer sua defesa, deu a perna maior. Corri, né? E fui embora. Passei 3 dias sem aparecer. Sem aparecer. No terceiro dia, o Tobias trouxe o recado. Adalto, Dona Júlia disse que tu fosse para a escola. Eu fiquei calado. No 4º dia, de novo, né? Adalto, aí eu fui. Dona Júlia disse, aí eu fui. Foi exatamente no dia que era caligrafia de novo. E eu corri e deixei a caligrafia lá em cima da mesa, que eu queria sair primeiro, né? Aí estava todo mundo, que era a última aula de caligrafia, estava todo mundo fazendo a aula de caligrafia. Ela olhou assim, todo mundo está fazendo caligrafia, só quem não está fazendo a caligrafia é o Adalto. Cadê a tua caligrafia, Adalto? Aquela desculpa, né? Aquela desculpa. Aí eu não disse que eu não queria ferir, né? Apontar o dedo na ferida, que ela perguntou cadê a caligrafia, eu não quis dizer que deixei naquele dia que eu corri, né? Uhum. Cadê a tua caligrafia? Uma resposta amarela, né? A resposta amarela. Eu acho que a caligrafia dele está aqui, aí abriu a gaveta, está aqui a caligrafia, aí me deu para eu ir fazer, aí eu fui fazer. Agora uma coisa que eu sempre ficou aquele negócio, para amanhã ou depois tal, sempre eu ia perguntar ao Tobias, e nunca perguntei, e eu não vou mais perguntar não. Aí não, né? Ou não. Tão cedo você não vai fazer essa pergunta para o Tobias, não. Nunca o papai me tocou nesse assunto. Era uma coisa que eu lhe perguntar, como é que o senhor passou 3 dias dentro de casa, seu pai e sua mãe não fizeram nada, seu Adalto? O papai nunca me perguntou nada sobre esse assunto. O Tobias nunca, a única coisa que o Tobias levou a mensagem foi de que ela estava me chamando para a escola novamente. Eu acho que o Tobias não contou o papai, e se contou, foi meu advogado dizendo que eu tinha razão na história. Porque o papai nunca falou, porque o papai era muito severo nas coisas dele. Era e não era, né? Tinha que ser ou não. Ele era meio severo. E o papai nunca tocou nesse assunto, o Tobias nunca tocou mais nisso. Foi uma coisa que aconteceu e morreu ali mesmo. Nem aluno nunca falou nisso. Isso foi que sempre depois que a gente fica maior, é que começa a pensar. Nunca ninguém, mas principalmente o papai e nem o Tobias nunca tocou nesse assunto. Eu acho que o Tobias deve ter levado, no caso se ele levou ao papai, ele disse, papai, o Adalto tinha razão. Ela foi quem agiu com muita rigorosidade contra o aluno, que foi pegar minha mão e ficar batendo lá em cima. Adalto, e depois dessa escola primária aí, que foi dada aí pelo juiz, doutor Baldino Souto Maior. O Baldino Maciel Souto Maior. O Baldino Maciel. Esse Maciel dele também deu origem a algum sobrenome aqui de Groaíra? Aqui é a família Maciel, Raimundo Honorário Maciel, né? É dos mesmos Maciel. E, inclusive, esse Raimundo Maciel, que é de Groaíra, que foi quem construiu o salão paroquial, faz parte ele é parente, não sei, a aproximação da Guerra de Canudo, do Maciel de lá, na Bahia, né? Na Bahia.
Antônio Conselheiro, Antônio Conselheiro. que é de Quixeramobim, né? Pois é Maciel, né? Era Antônio Conselheiro, O chefe lá da guerra, do Canudos, o Povoado de Canudos, era... que morreu até o último soldado, né? Que foi uma criança que saiu com um soldado, levantou, foi metralhado na hora. Antônio Conselheiro é de Quixeramobim. Mas vamos continuar aqui na história da educação. Depois dessa escola primária, qual foi a outra escola que o senhor lembra que foi criada em Groaíras? Depois Depois nós vamos voltar para a história da igreja, porque o senhor pediu licença aí para lembrar que quase a gente não do sabe mais. Ipu, né? É. Qual a outra escola que? Qual foi a outra escola depois dessa escola primária? A outra escola, quando o padre Francisco Santos de Assis, que era vigário de Santa Quitéria e que foi o primeiro pároco daqui de Groaíras, quando em 1944, eu acho que naquele tempo tu tinha poucos anos, 6 ou 8 anos, né? Eu? É. Não estava nem orbitando a Terra. Não? Ah, bom, então certo. Em 1944, quando que foi o padre Francisco Santos de Assis, que ele era de Massapê. Inclusive ele agora foi homenageado no Rio de Janeiro, lá que ele, quando saiu daqui foi para a Independência, depois foi. Lá em Austin, o viaduto, lá em Austin, um vereador entrou com uma proposição na Câmara, dando o nome do viaduto ao padre Francisco Santos de Assis, há 2 meses passados. Então, os padres... Morreu lá no Rio, não foi? Não, morreu aqui em Fortaleza, mas Sim, ele sim. trabalhou no bairro de Faia, em Austin, em diversos lugares, tem toda relação com ele. E padre Santos, quando chegou aqui, que ele, como pároco de Santa Quitéria, ajudou muito a agilizar esse movimento da paróquia de Groaíra. E ele foi o primeiro pároco, em 1944. E quando ele veio para cá, ele percebeu que Groaíras necessitava muito de escola. Então, a primeira coisa que ele fez, ele trouxe Adonias Rodrigues Carneiro, que veio solteiro, ele é de Tamboril. Ele veio solteiro e aqui ele namorou, começou a namorar uma irmã da mãe da Mirta. Mirta Matos. E casou-se com ela. Então ele foi diretor também da rádio da Diocese de Sobral, foi diretor do jornal Correio da Semana, mas ele percebeu, aí ele fundou aqui o Educandário Mons. Tem nada não, é sorte, diz quando tá assim.